por favor, pode dizer no chat, inclusive os palestrantes, mas enfim, todo mundo, é só avisar. Então, começando, boa noite. A gente tem a grande honra de receber hoje aqui o Túlio e o Vinícius para discutir o texto que eles submeteram aqui para o pós-debate. Queria, então, começar agradecendo pela submissão do texto, pela disposição a debater. O grande propósito do pós-debate é realmente esse, é discutir ideias. Túlio é um super parceiro do pós-debate, então só queria começar mesmo super agradecendo e fazendo uma menção especial aqui, agradecer a presença da professora Sônia Rabelo, que tá aqui, e com certeza vai ser super, vai contribuir muito para o debate. Então, queria começar fazendo essa menção e esse agradecimento. Pedro, não sei se você tem alguma consideração? Ana, tá me ouvindo bem? Eu acho que você está travando um pouco, talvez seja a minha internet, mas... Não, travou um pouco aqui também, talvez fosse a minha, mas se vocês estiverem me ouvindo bem, também gostaria de agradecer ao Túlio e ao Vinícius. O Túlio e o Vinícius são pesquisadores da USP, né? O Túlio terminou o doutorado na USP. E para os presentes que nunca participaram de um encontro do pós-debate, só explicar brevemente a mecânica. A gente vai até, não tem um horário, mas mais ou menos até as 8, ou até onde o debate nos levar. E o debate é feito basicamente por vocês, né? Pelos pontos expostos por vocês, comentários. Então, não se sintam acanhados para fazer qualquer apontamento ao texto. O debate aqui tem o intuito de ser bem franco mesmo, apresentar ideias, contrapor pontos de vistas. E a gente vai abrir rodadas, né, Ana, de inscrição. Então, quem quiser se manifestar, acho que talvez pode levantar a mão ou se inscrever no chat e a gente daí organiza a ordem. Para quem não tem familiaridade com o Meet, levantar a mão é um botãozinho que está nessa barra inferior, aqui no canto inferior direito. Ou, se vocês preferirem, também podem escrever no próprio chat. Bom, antes de começar, Pedro, enquanto as pessoas estão um pouco tímidas, então não sei, Túlio, Vinícius, se vocês querem começar com uma breve exposição, falando qual é a ideia do artigo, talvez possa ajudar a gente a saber também como a gente pode contribuir mais para o artigo de vocês nesse momento. Claro, eu só queria agradecer também a vocês, a Ana, a Pedro, pela organização. Soube que o primeiro evento eu não pude participar, mas o debate com o professor Rubens Gleiser foi um sucesso. Então, desejo que essa temporada de 2021 do Pós-Debate seja cheia de bons debates, boas discussões, que vocês levem o projeto muito bem, como estão levando nesse começo. E, Vinícius, acho que a gente tinha combinado que o Vini vai fazer uma introdução breve, a gente não vai apresentar o texto, né, como acho que é regular no pós-debate. Nós supomos que todos tiveram acesso ao texto antes, e a gente está só mesmo contextualizar como surgiu a ideia do texto, e o Vinícius vai explicar para a gente. Bom, primeiramente, aí, boa noite a todos, agradecer a presença de vocês, é uma honra poder ter um grupo tão qualificado, gente que se dispôs ali ao nosso trabalho, algumas pessoas, inclusive, que não são nem da área urbanística, então, realmente é um prazer e obrigado. Antes de falar do trabalho em si, a ideia como surgiu, eu queria só fazer alguns comentários que talvez vocês possam ter percebido durante a leitura do texto, que existem alguns errinhos na redação. Por exemplo, tem uma parte que eu falo que foi escrita lá por nós, desapossamento indireto, que na verdade tinha acabado de falar de desapropriação indireta e escrevi uma coisa que, em vez de falar desapossamento administrativo, acabamos escrevendo desapossamento indireto. Mas, enfim, isso já foi mandado para a edição e vai ser consertado. Bom, a ideia de escrever o artigo, inicialmente, foi minha, porque eu tinha uma angústia que ainda não está totalmente superada, mas acho que esse artigo me ajudou bastante a dissolver um pouco dessa angústia, que era o tratamento dogmático dado para
o uso das expressões potencial construtivo, direito de construir, a forma como é concebida a restrição do direito de propriedade urbana, algumas colocações na doutrina equivalendo restrição com limitação, ora falando em conformação, ora em configuração do direito de propriedade, e isso me causava um desconforto ao analisar o que a doutrina da teoria dos direitos fundamentais vem defendendo, vem colocando, principalmente aquela dicotomia teoria interna e teoria externa, que nós tentamos elucidar no trabalho, e, portanto, essa foi a primeira inquietação. E aí, paralelamente a isso, eu fazia uma disciplina na FAO, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, com a professora Paula Santoro, esse mês passado, e um dos assuntos que foram tratados e que nós deveríamos escolher um tema e tal, foi a transferência do direito de construir. E aí eu aproveitei que estava fazendo disciplina, que tinha um assunto candente, e resolvi chamar o Túlio para escrever comigo, porque o Túlio, além de ser meu melhor amigo, ele é uma pessoa que eu sei que tem uma capacidade fantástica, é um ótimo pesquisador e estuda a questão dos direitos fundamentais mais do que eu, e eu estudou com o Virgílio, que é uma grande referência para este trabalho que vocês leram, e, portanto, foi mais ou menos essa ideia. Foi um caminho, para mim, bastante natural, e eu fiquei muito feliz que o Túlio tenha aceitado essa tarefa e tenha abraçado isso comigo. O trabalho começou em mais ou menos final de outubro. Nós começamos a escrevê-lo, levou mais ou menos 5 meses para ficar até a data da submissão. Bom, é isso. Bom, obrigada, Vinícius, pela... acho que a gente já tem um inscrito. Queria só agradecer, então, pela apresentação inicial e falar mais uma vez, se vocês quiserem se inscrever, dá para levantar a mão aqui no botão de levantar a mão, ou sintam-se livres para escrever no chat também. Luiz Fernando, se quiser começar dando um pontapé inicial aí. Boa noite a todas e todos. Parabéns, Túlio e Vinícius, pelo texto. Eu confesso que não é nada da minha área, tombamento, propriedade, etc. Estou aqui. Eu mais aprendi do que o texto, que com certeza tenho capacidade para contribuir. Não via tombamento desde que eu saí da graduação, e na graduação eu tive muito pouco contato com tombamento. E então as questões que eu tenho talvez sejam mais laterais ou relativas à metodologia que vocês empregam em parte do trabalho. Eu tenho 3 questões, na verdade, e 2 são sobre a metodologia que vocês utilizam na parte de seleção de julgados. Porque, inicialmente, vocês indicam que a seleção de julgados que vocês vão fazer é meramente exemplificativa, que aquilo não representa o que vocês efetivamente buscam no trabalho, só que, como isso repetiu muito, eu acho que vocês fazem uma análise sistemática das decisões que vocês coletaram. Eu confesso que não me ficou muito bem justificado por que são essas decisões. Enfim, no início parece que vocês vão fazer um exemplo, e na análise, que vocês vão pegar exemplos, e na análise parece que vocês retiram conclusões sobre como o judiciário trata o tombamento. E eu acho que se vocês forem retirar essas conclusões de como o judiciário trata o tombamento, eu confesso que eu achei a seleção de jurisprudência um pouco estranha. Eu não me convenci de que ela é representativa do todo, e quando vocês indicam quais são os termos que vocês utilizam para selecionar essa jurisprudência, eu achei que talvez isso enviesasse um pouco a jurisprudência que vocês acharam, porque uma das coisas que vocês indicaram como termo de busca, e vocês dizem que os termos que vocês usaram, eles foram combinados, potencial construtivo. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar de potencial construtivo antes do texto de vocês. Tamanha minha ignorância sobre o tema.
mas eu tenho a impressão de que se vocês vão para potencial construtivo, vocês já estão olhando para um nicho do que é a jurisprudência sobre tombamento. Então, eu fiquei um pouco em dúvida sobre se isso é realmente representativo. Então, essas seriam as questões metodológicas. E uma questão que me arriscando muito a analisar doutrina sobre propriedade, que eu senti falta no texto de vocês, é um diálogo maior com as pessoas que falam de desapropriação indireta. Isso aparece nas decisões, isso aparece quando vocês comentam as decisões, mas tudo que eu lembrava de indenização, de concessão de indenização em restrição ao uso de propriedade tinha a ver com desapropriação indireta. Era basicamente, aqui existe uma desapropriação indireta, vamos indenizar. E aí eu senti falta, como o texto de vocês também fala, em alguma medida, sobre isso, de vocês explicando, isso aqui, desapropriação indireta é tal coisa. Eu não sei nem se isso é vigente ainda, porque eu estudei isso há 15 anos atrás. Mas dizer desapropriação indireta é isso aqui, as pessoas que defendem é isso, e a gente não está falando de desapropriação indireta, a gente quer olhar sobre essa perspectiva de direitos fundamentais. Eu senti falta de um pouco de diálogo com essa teoria, com esse conceito, que poderia dar conta de algumas coisas que vocês trabalham no texto. Mas, enfim, gostei bastante do texto, aprendi, e parabéns. Obrigado, Luiz. A gente tem, acho que a Vivian e a Maísa inscritas. Vamos fazer uma rodada, ou vocês preferem de 2 e aí retomam a palavra, pode ser? Então vamos para a Vivian. Olá, pessoal, vocês me ouvem bem? Beleza. Bom, boa noite a todas e todos. Bom, primeiro, prazer, Vinícius, te conhecer. A gente trocou umas palavrinhas aí no LinkedIn. Eu trabalho com transferência de potencial construtivo, então, assim, é um assunto que está até a tampa, e eu sou formada em Direito também pela Sanfran e fiz mestrado na FAO, e atuo com direito urbanístico, mas eu tenho um olhar, assim, muito multidisciplinar sobre a prática, assim, jurídica, e até eu queria fazer alguns comentários e até pedir desculpa se eventualmente eu trocar alguns termos, algumas palavras, porque eu vi que no texto vocês tiveram muito cuidado em delimitar bem os termos que vocês estavam usando, né, para cada tipo de situação a que vocês se referiam. Então, enfim, faço esse aviso aí inicial. Primeiro eu quero dizer que foi muito interessante ler o texto de vocês, porque tem poucos textos, assim, eu acho, do direito que se debruçam mais sobre essa parte de dogmática e uma análise mais vertical sobre esse tema, assim, né? Eu lido muito com arquitetos urbanistas e aí, obviamente, que a gente não vê esse tipo de debate do ponto de vista de direitos fundamentais, né? E a relação com a transferência de potencial construtivo. Então, a minha principal dúvida que eu fiquei ao longo do texto, eu vou primeiro falar a dúvida, depois eu vou explicar. Para mim não ficou claro como que vocês constroem, aonde está a referência de que a transferência de potencial construtivo se propõe a ser esse instrumento de indenização. Eu já sei que aqui eu estou cometendo algum tipo de erro de notação aí, mas enfim, em linhas gerais seria isso. Para mim ficou muito claro o debate que vocês trouxeram, né, sobre essa questão de teoria externa. Então, de fato, existe um direito de propriedade que depois tem os seus contornos definidos pela política urbana, né, pelo plano diretor. Acho esse debate super interessante. O direito de construir inerente ao lote, né, o coeficiente de aproveitamento básico, ele nasce dessa espécie de restrição que faz todo sentido. Depois vocês trazem essa outra camada de uma restrição que seria o tombamento, né, que é uma restrição em função de um interesse da coletividade, de preservar algo que está para além do interesse do proprietário, de ser preservado, é o interesse coletivo de preservação da memória. E aí a TDC, pelo visto, entra como ferramenta, então, que vai tentar equalizar essa restrição, dando algum tipo de retorno por conta dessa restrição. E aí vocês fazem, eu acho que é muito interessante esse debate, né, sobre as fórmulas da transferência de potencial,
né? Porque quando vocês colocam que a transferência para um terceiro, ela pode ser uma indenização, porque você não pode usar o seu direito inerente ao lote, isso faz sentido enquanto indenização, se a gente pensar nessa lógica, né? Mas vocês mesmos trouxeram que conforme foi evoluindo, né, a forma de cálculo da transferência de potencial construtivo, a gente sabe hoje na cidade de São Paulo, eu desconheço, assim, de outras realidades, tá, de outros municípios, mas na cidade de São Paulo, em nenhum dos casos que é regulado, seja na Operação Urbana Centro, seja na regra geral do plano diretor, nenhum deles, no fim, está vinculado ao coeficiente de aproveitamento básico, ou seja, é uma ficção jurídica, não é um direito inerente, é um produto que o poder público, em algum momento, decidiu que ia pôr na mão ali do tombado, porque ele tinha o interesse, assim, aí a minha interpretação, né, de sistemática da regulamentação, da regulação do instrumento, é que há uma criação de uma ficção jurídica desse produto, porque há um interesse por trás de que esse patrimônio seja preservado e a TDC é um dos caminhos possíveis. Então, nesse processo, o instrumento se descola muito dessa noção de indenização, entende? E aí eu fico com essa dúvida real, assim, porque na minha interpretação sistemática eu não vejo como que a gente possa fundamentar que seja uma indenização. Apesar de eu entender que apesar de lendo o texto de vocês, ter ficado muito claro para mim que faz sentido sim, a partir da teoria externa, a partir de tudo que vocês colocaram, que sim faz sentido pensar numa espécie de compensação, não sei se é indenização, mas uma compensação, um apoio, né? Vocês citaram incentivos fiscais, uma série de coisas. Mas, enfim, eu acho que essa pergunta ela é central porque ela tem a ver com as conclusões de vocês, né? Que vocês falam do tratamento desigual dos tombados, de quem já usou o coeficiente básico, quem não usou, enriquecimento ilícito, tudo isso estaria muito associado se a gente pensasse nessa regra. É o coeficiente básico que eu estou deixando de usar pelo tombamento, logo eu vou ser indenizado. Mas se já não é esse básico, eu ainda posso falar em indenização, eu não posso falar em política pública, em incentivo, investimento público indireto, considerando que é um caminho alternativo à outorga onerosa. Enfim, desculpem me alongar, mas essa é mais ou menos a minha dúvida. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Vivian. Obrigado, Luiz, também. Eu já tinha considerações até na linha da Vivian e do Luiz, e que eles colocaram até de forma muito melhor. Maísa, acho que era a próxima. Pedro, desculpa tratorar, mas desculpa, Maísa, também, mas é que a Bianca tinha falado que tinha uma consideração próxima do Luiz no chat, talvez... Se a Maísa se importaria... Vai com a Maísa, só porque ia cortar o bloco, daí a minha observação foi tipo, em vez de cortar o bloco antes de mim, me colocar nesse primeiro, entendeu? Mas, Maísa, fala aí. Oi, gente, boa noite. Túlio e Vinícius, parabéns pelo texto. Acho que ele está bem organizado, bem didático. Também não domino nada de direito urbanístico. E eu confesso que eu não tive tempo de ler o texto inteiro. Então, os meus comentários vão ser sobre as partes que eu li. Algumas perguntas talvez até já possam ter sido respondidas mais para frente, mas vamos comentar. Eu também fiquei com algumas das observações do Luiz também foram as que eu tive em relação ao recorte da jurisprudência. Eu também fiquei pensando se aquelas palavras usadas para buscar não davam enviesamento, ou se vocês tinham usado a totalidade dos casos que vocês encontraram a partir dessas buscas. Eu não entendi também por que foi decisão de outros dois estados, se a discussão normalmente São Paulo. Eu acredito que isso deve ter sido tratado mais à frente, mas é porque eu não cheguei lá ainda. Mas o que é que... Desculpa, mas eu acho que eu não entendi essa pergunta. Por que foram decisões de dois estados? De outros dois estados além de São Paulo. Ah, tá. Certo. Mas talvez isso esteja na parte da nada, porque ainda não cheguei lá, mas foi uma dúvida que eu fiquei. Agora, um ponto que eu também não conheci esse termo
potencial construtivo, e eu achei curioso vocês fazerem essa diferenciação entre o direito de propriedade e o direito de potencial construtivo. A primeira coisa que eu pensei foi, mas isso não decorreria dos atributos da propriedade, do direito de usar e de fruir. E aí, quando vocês explicam isso, no primeiro parágrafo, vocês já dizem, essa definição, né, de que decorre desses direitos não é admissível, não deveria ser admissível a partir da Constituição. Eu não me convenci de que não caiba essa divisão, que realmente não seja uma decorrência do direito de usar e de fruir, já que a propriedade abrange subsolo, acessões e tal. Eu entendi quando vocês falam da abstração, da expectativa de o direito de poder construir, da intensidade desse direito, a depender do que disponha o plano diretor. E eu entendi que vocês falaram de que, enquanto está abstrato, é só uma expectativa de direito, e no momento que vira concreto, vira uma acessão, né? Integra o direito de propriedade. Só que, eu não entendi por que isso também não faz parte do direito de propriedade, quando vocês falam que é um direito estritamente normativo, que, portanto, a própria extensão dele vai estar definida a partir do que a lei prevê, para o direito de propriedade em geral, e por que a lógica não é a mesma, falando do direito de construir, só que isso por meio do plano diretor. Eu tenho um direito de propriedade estabelecido, que a lei vai dizer o que eu posso fazer com aquela propriedade, né? E o plano diretor, da mesma forma, no momento que ele diz o que pode ser construído, quanto, em que parte da cidade, com que dimensões, com que, enfim, todas aquelas normas, né? De lei de parcelamento e ocupação do solo. Eu não entendi por que isso também não já é a própria definição do próprio direito de propriedade, nesse atributo de usar e de fruir. Entendeu? Eu não entendi por que esses direitos se distinguem. E, para finalizar, tem quando vocês falam de coeficiente de aproveitamento, né, que é o que vai dizer qual o potencial construtivo de cada propriedade, né, depender de onde ela está no plano diretor. Vocês falam que a lei de São Paulo é injusta porque ela considera o que já foi construído, né? Parte como se a pessoa só pudesse transferir o potencial construtivo que ela ainda não construiu, não é isso? Se eu entendi direito. Mas tem uma parte que vocês falam de área do terreno. Só que a área do terreno, ela não necessariamente é a área da construção. Eu posso ter entendido errado, mas eu entendi que se define pela área do terreno, não é área construída. Existe essa distinção. Então, eu não posso ter entendido errado, mas eu fiquei com essa dúvida. Se a área do terreno não considera necessariamente que foi construída. Vou achar a página, mas enfim, são essas. Vai na página 17. Então, a adoção da área do terreno, com base no cálculo do potencial construtivo, possibilita que imóveis tombados que já tenham aproveitado todo o seu potencial construtivo transfiram o potencial que não tem. Enfim, não entendi bem essa relação entre a área construída, o potencial construtivo e a área do terreno em si. Até onde eu li foram essas minhas observações. Obrigada, Maísa. Bianca, porque eu estou um pouco aflita, porque acho que já tem várias perguntas para eles responderem. Você se importa de ficar para outro bloco? Não? Muito obrigada, desculpa, Bianca. Então, Túlio, Vinícius, se vocês quiserem responder, enfim, o tempo que precisarem. E obrigada pelos comentários também das pessoas que participaram. Túlio, como eu já falei um pouquinho, quer falar agora, depois eu falo? Posso começar. Acho que eu posso falar das questões metodológicas que algumas pessoas colocaram, e aí você pode entrar mais na parte das dúvidas relacionadas a direito urbanístico. Acho que foi dúvida do Luiz e
da Maísa, talvez a dúvida da Bianca seja semelhante, mas eu estava até relendo aqui, Luiz, o que a gente colocou, e talvez acho que cabe explicar melhor, porque realmente está um pouco incoerente. O que nossa pesquisa, o que a gente quis trazer nessas discussões, de fato, não foi exemplificar o que era a jurisprudência, representar a jurisprudência daqueles tribunais sobre a discussão sobre indenização, em casos de tombamento, utilizando especificamente o potencial construtivo. E em relação à busca conjugada em si, do viés, eu acho que essa redação não está clara, mas não foram em todas as buscas que a gente utilizou indenização, tombamento, potencial construtivo. Acho que quando está combinada, é combinado, por exemplo, indenização e só tombamento, os dois combinados, ou potencial construtivo e tombamento, só potencial construtivo e tombamento, não necessariamente os três. E aí, nesse caso, acho que, por exemplo, se for só indenização e tombamento, não excluindo potencial construtivo, talvez retirasse um pouco do viés que você estava querendo dizer. Mas acho que talvez a sua interpretação, e realmente o texto deixa essa interpretação, é de que os três termos teriam sido utilizados na busca sempre conjuntamente, os três, né? Enfim, esclarecendo, não foi isso. E aí, em relação a gente afirmar ou não a representatividade, como eu estava falando, não quisemos dizer que aquela era a jurisprudência do tribunal sobre aquele tema. A intenção, e aí talvez por isso esse caráter exemplificativo, foi exemplificar apenas que há divergência jurisprudencial entre os vários tribunais, digamos assim, ou entre os tribunais internamente. E aí, acho que afirmar isso, para afirmar isso, talvez esse apanhado de jurisprudência servisse. Não servisse para dizer que, olha, a jurisprudência do TJSP sobre indenização, sobre utilização do potencial da transferência do direito de construir em caso de indenização totalmente é essa, mas permitiria ainda assim afirmar que haveria um dissenso jurisprudencial. Para a gente importava apenas dizer, olha, esse assunto está mal resolvido na jurisprudência. E então fizemos as buscas nos tribunais para utilizar as decisões como exemplos desse dissenso jurisprudencial que existia. Acho que era isso, sendo bem assim objetivo. Não sei não sei se você acha que ainda assim isso seria a forma ou o método seria insuficiente para dizer que há o dissenso. Que aí, enfim, aí isso sim seria um problema, talvez. Não sei se daria para qualificar o método da gente demonstrar, como metodologicamente deixar mais consistente a forma dessa afirmação, né? A forma da gente comprovar essa afirmação de que há o dissenso jurisprudencial, mas sem necessariamente dizer que a posição do tribunal é aquela sobre aquele assunto. Foi esse disclaimer que a gente tentou colocar. Não sei se é isso não sei se atende a você e a Maísa. Será mais ou menos. Bom, eu acho que o Túlio foi feliz quando ele falou agora que a ideia é justamente demonstrar, em primeiro lugar, uma dificuldade de encontrar o tratamento desse assunto na jurisprudência. Esse é um primeiro ponto. A busca que nós fizemos de jurisprudência nos revelou que existem poucas decisões, e o Tribunal de Minas foram os casos em que isso foi colocado de uma forma mais saliente, em que o potencial construtivo é objeto de apreciação pelo tribunal na hora de fazer uma decisão e considerar o esvaziamento da propriedade. E aqui, quando eu falo de esvaziamento da propriedade, já respondendo um pouco a dúvida, a aflição da Maísa, a questão do potencial construtivo, nós entendemos que ele é também direito de propriedade. Não é direito de propriedade e direito de potencial construtivo. O direito de propriedade, o direito do potencial construtivo é também um direito de propriedade, na nossa interpretação. É um bem jurídico autônomo, incorpóreo, que é considerado, na nossa visão, um bem principal, que ao momento em que esse potencial é convertido na edificação, ele adere ao solo e passa a ser um bem acessório. Essa é a tese defendida. E o que nos leva a crer que essa tese é a mais correta é a teoria da patrimonialização do direito de construir, que o professor Vitor Carvalho Pinto tem uma tese de doutorado sobre isso, e isso surge também na própria institucionalização do Estatuto da Cidade, em que fica muito claro que o potencial construtivo ele é
negociável por meio de escritura pública, no caso da transferência do direito de construir, está no 35 do Estatuto da Cidade. Existe também a forma de negociação nas operações urbanas consorciadas, do 34 do Estatuto da Cidade, em que isso é negociável por meio de títulos mobiliários, inclusive na Comissão de Valores Mobiliários, tem até assuntos, resoluções sobre isso. E, já agora, voltando para a colocação do Luiz Fernando, bom, no caso do diálogo maior com a desapropriação indireta, não é efetivamente o foco do trabalho a desapropriação indireta. Tá? E primeiro ponto é porque não há um apossamento administrativo nesses casos de tombamento. O tombamento, ele mitiga uma disposição, e aí também acho que foi uma colocação da Maísa com relação às faculdades do direito de propriedade. As faculdades do direito de propriedade, eu as entendo como a faculdade de usar, gozar ou usufruir, dispor e reivindicar de quem justamente detém a coisa. Existe uma faculdade humana, quer dizer, a faculdade é diferente do direito. A faculdade é uma potencialidade que qualquer ser humano pode ter. Já o direito subjetivo, é a permissão jurídica para o exercício de uma faculdade. A faculdade de usar é fazer exatamente, como a própria acepção da palavra fala, utilizar o bem mesmo, morar no bem, fazer professar sua fé dentro da sua casa, enfim, todas as questões relacionadas com o imóvel. A fruição é a obtenção de renda a partir do imóvel. Já a disposição é a possibilidade de transformação, inclusive demolição, modificação do bem e, inclusive, alienação. Dispor do bem é isso. Já a reivindicação é recuperar a posse, uma vez que ela é perdida e tudo mais. Então, no caso da faculdade de construir, o nosso pressuposto é outro. E aí que foi uma grande discussão que eu tive com o Túlio, nesse momento, isso foi logo nos primórdios do artigo, que nós tínhamos uma dúvida de como justificar essa faculdade de construir afastada do direito de propriedade do solo. Porque existem duas visões distintas a respeito disso, são as principais visões. Uma é que a propriedade do solo, ela pressupõe, inerentemente a ela, uma faculdade de construir. E reparem que eu estou usando a palavra faculdade, não estou usando direito. E eu vou explicar depois o porquê. Então, a outra visão entende a faculdade, como nós entendemos, como uma permissão jurídico-pública conferida pela legislação, em especial os planos urbanísticos. Com essa visão, nós não podemos entender que todo proprietário tem o direito a edificar, proprietário do solo. A edificação passa a ser um direito, ou melhor, passa a existir um direito subjetivo a edificar, uma vez que o plano urbanístico considera aquela área como área urbana. E ali, quando nós olhamos a Constituição, ela traz dois regimes jurídicos da propriedade. Não existe um regime jurídico da propriedade no direito brasileiro. Existe o regime jurídico das propriedades. São vários tipos de regime jurídico da propriedade. E uma grande dicotomia feita pelo Constituinte é o direito de propriedade urbana e o direito de propriedade rural. Está lá no 182, 183, a política urbana, e do 184 até 191, acho que é 191, vai a política agrária. Então, o entendimento que nós temos uma vez que há um plano definindo que aquele solo é urbano, aí sim há um direito subjetivo à construção. Nesse momento que o plano define que aquela área é urbana, ele, ao mesmo tempo, também, pelo próprio Estatuto da Cidade, como coloca, o plano tem que definir um coeficiente de aproveitamento daquele terreno. E o coeficiente de aproveitamento daquele terreno, ele é uma relação entre a área do terreno e a área edificada. Então, se existe um coeficiente 1, ele pode edificar a área do terreno vezes 1. Se tem um terreno de 1.000, ele edifica 1.000. Essa é mais ou menos a ideia do nosso trabalho. Com relação à questão que a Vivian colocou, e Vivian, eu a convidei justamente porque eu sabia que você defendia uma ideia
do direito, da transferência do direito de construir como fomento à proteção do patrimônio cultural. Eu já vi ali dos seus trabalhos, eu vi também a sua palestra, enfim, eu vi seu artigo do Migalhas recente e eu falei até com tudo, falei, a Vivi vai entrar e vai falar isso. Não deu outro. Mas, enfim, eu tive uma discussão... Estou muito previsível, não pode isso. Não, mas é bom, justamente a divergência que faz a academia crescer, a ciência evoluir. Então, qual foi a ideia? E aqui eu estou vendo também, tem a Sônia Rabelo, tem a Fernanda Furtado, tem a Isabel, também foram citadas no trabalho, a Isabel acho que saiu, mas foram citadas no trabalho também. Bom, a ideia da TDC como um instrumento de natureza compensatória, ela tem uma ideia histórica disso, tá? A partir da própria Carta de Embu, que defende uma ideia de coeficiente de aproveitamento único, e fala também da transferência desse potencial construtivo, uma forma negociável. A experiência do direito estrangeiro também é importante para entender um referencial disso, e no plano de Chicago, que o professor José Afonso da Silva fala isso no manual dele de urbanístico, que é Transference of Development Rights, que é justamente essa possibilidade de negociar, uma vez que exista uma restrição de caráter administrativo no direito de propriedade, já no plano urbanístico de Chicago, permitia esse tipo de patrimonialização. E uma coisa como o legislador paulistano coloca a questão, outra coisa é como a lei federal coloca. Então, são dois pontos de partida distintos, né? Se eu olhar como, provavelmente é o seu olhar, mais até pela sua realidade de trabalhar em São Paulo, trabalhar muito com isso, se olhar para o plano diretor de São Paulo, de fato, é um plano que tem um instrumento que possui um claro viés, e aí por isso que nós concluímos no artigo que tem uma contaminação ideológica, óbvio, isso é o nosso posicionamento, não quer dizer que nós estejamos certos, mas o próprio regime jurídico do plano diretor de São Paulo, e aí já respondendo um pouco a dúvida da Maísa com relação à fórmula, ele coloca a transferência do potencial construtivo como uma fórmula que não pega o potencial construtivo, mas pega a área do terreno. A transferência do potencial construtivo, ela se dá da seguinte maneira. A partir do momento que o proprietário tem um coeficiente de aproveitamento para aquele terreno, ele tem um potencial construtivo. Quando ocorre alguma atividade do poder público, algum ato do poder público que restringe essa edificabilidade do terreno, o particular, ele tem direito a uma compensação. E aí, por quê? Porque nós entendemos aquele potencial construtivo como propriedade. Então, se o particular ele sofre uma restrição, o poder público tem de fazer uma compensação disso. É uma própria diretriz do Estatuto da Cidade. É a justa distribuição dos benefícios e ônus, não somente dos benefícios, mas também dos ônus do processo de urbanização. Então, se o poder público entende que é vantajoso restringir a potencialidade de construção de um determinado lote, nada mais justo que aquele particular que sofre essa restrição tenha alguma compensação em benefício da coletividade. Então, se tomba um imóvel, porque aquele imóvel, para a população, é considerado algo de valor cultural, que diz respeito à tradição, à história, à memória do povo, isso é um ônus que o particular sofre, que ele tem que, de alguma maneira, ele não pode suportar sozinho um cargo público. E nessa medida, a transferência do potencial construtivo é uma forma de compensar isso. Não é a única. E nós colocamos isso de forma muito clara. O poder público não é obrigado a fazer a transferência do potencial construtivo. Ele pode simplesmente pagar em dinheiro. Ou pode até fazer por via negocial com o particular um arranjo para não precisar fazer transferência de potencial construtivo. Mas a ideia é basicamente essa. E qual é... E eu acho que eu vou me antecipar um pouco. Não, eu vou segurar um pouco, vou ver se o Túlio quer falar, e se for o caso eu retomo essa discussão, porque eu acho que ainda não terminei. Mas vamos lá, Túlio, se quiser comentar alguma coisa. Não, só ia comentar, talvez para
para a Maísa, a pergunta que ela fez da divisão entre o direito à propriedade do solo urbano e o direito ao potencial construtivo, o direito de construir, se seria a mesma coisa ou não, como é que se eu entendi bem, era uma questão de se você não conseguiu visualizar que eles seriam autônomos e sim que seriam uma parte da outra. Que seriam a mesma coisa, ou decorrente necessariamente do outro. E aí, para mim, o que me faz entender bem, Vini, e aí você me corrija se eu estiver errado, porque eu também, esse artigo para mim foi uma incursão em um tema que eu também não era muito, que não dominava praticamente nada, o Vini me chamou mais para fazer a análise de direitos fundamentais, mas, enfim, a gente foi aprendendo junto, foi um artigo realmente feito a 4 mãos, e acho que esse processo é difícil, mas é muito bom, mas uma forma que eu entendi melhor essa ideia é que, por exemplo, dá para termos uma intervenção, por exemplo, por um tombamento, por outra ação do executivo, da administração pública, que afete o direito à propriedade do solo urbano, incapaz de de ensejar uma indenização, mas uma indenização venha a ser justificada porque porque essa intervenção afetou de forma, enfim, séria, grave, o direito ao potencial construtivo. Então, você pode ter a intervenção ao potencial construtivo sem necessariamente ter uma intervenção que ocasionasse uma indenização se contássemos apenas, ou se olhássemos, enxergássemos apenas o direito à propriedade do solo urbano. Por isso, a gente tem como visualizar o direito à propriedade do potencial construtivo, a gente usa esse termo no artigo, ele sendo um direito autônomo nesse sentido, e o direito à propriedade da propriedade urbana, como algo diferente. Obrigado, Túlio, obrigado, Vinícius. Acho que a Bianca e a Maísa levantou a mão, acho que ela quer fazer um novo comentário. Então, mas primeiro eu vou passar para a Bianca, pode ser, Maísa? Oi, pessoal, boa noite. Primeiro, parabéns, Túlio e Vinícius, pelo artigo. Eu poderia dar Ctrl+C, Ctrl+V em absolutamente todas as ressalvas do Luiz, porque foi muito mais uma aula para mim, ler o trabalho do que qualquer outra coisa, né? Então, foi muito bom, um trabalho muito interessante. E, assim, eu não tenho muitas considerações substantivas para fazer, mas eu também fiquei refletindo um pouco sobre os aspectos metodológicos que o Luiz trouxe. E eu acho que alguns o Túlio já respondeu, mas eu acho que um que vale a pena repetir é o critério de escolha, porque por mais que você tenha dito, Túlio, que o objetivo não era fazer uma descrição representativa da jurisprudência, mas utilizar os casos para dizer como essa divergência no entendimento da TDC tinha implicações no direito urbanístico, em São Paulo especialmente, eu não entendi, principalmente na parte da descrição da escolha dos tribunais, como o Luiz falou, o porquê da escolha desses lugares, desses estados, e também o ônus de justificar por que não outros. É porque não serve para o caso de São Paulo, ou é porque não tinha decisão? Então, eu fiquei com essas perguntas, assim, na parte metodológica de descrição da escolha dos casos. E aí, eu retomaria só, uma vez que, enfim, talvez vocês voltem nesse disclaimer da redação e da intenção metodológica, eu acho que vale a pena olhar não só lá em cima, mas também na parte da conclusão. Porque eu acho que, apesar de vocês citarem novamente os acórdãos que vocês trabalham, quando vocês estão falando da conclusão, vocês usam, de certa forma, uma redação um pouco generalizante, né, da jurisprudência, e eu acho que vale a pena enfrentar isso novamente para deixar claro, enfim, novamente, retomando os critérios de escolha, o que aquilo realmente significa. E aí, eu me arriscaria a fazer um segundo comentário, que talvez seja porque eu nem tenho entendido assim direito, mas quando eu cheguei mais para a parte final, eu fiquei me questionando se
e isso me veio agora novamente enquanto o Vinícius dialogava com a Vivian, porque eu fiquei muito em dúvida se as conclusões que vocês estavam propondo era de uma adequação interpretativa em termos jurídicos da TDC, no sentido de que os tribunais aplicam errado, ou se, na verdade, eles aplicam de acordo com um viés do direito urbanístico e vocês estão normativamente defendendo outro. E aí, pelo que eu não sou da área, né, então não sei, mas pelo que o Vinícius falou, quando a Vivian falou, eu sei que você defende esse lado e a TDC como incentiva o patrimônio cultural, então existe uma discussão sobre isso. E eu acho que por mais que não seja, talvez, a intenção do artigo se debruçar exaustivamente sobre ela, acho que deixar claro que tem uma outra via possa ser interessante, assim. Porque eu fiquei muito em dúvida, sabe, se era uma proposta normativa, assim, se vocês estavam procurando corrigir a jurisprudência, ou se a doutrina já fala desse viés interpretativo, na verdade, majoritariamente outra, e vocês entendem o contrário? Entendem. Então, acho que, em termos conclusivos, seria legal, nem que seja uma nota de rodapé, assim, mencionar se há uma discussão sobre essa interpretação que vocês propõem. E eu acho que, no mais, é isso. Novamente, parabéns pelo trabalho, foi muito bom ler. Obrigado, Bia. Maísa. Bia. A Maísa. Acho que tinha alguém com a mão levantada aqui. Acho que é a Vivian. Mas aí talvez Maísa depois. Não, é só voltando para a questão do direito de potencial construtivo, né? Eu entendo a abstração, entendo o que ele quer dizer, só que eu ainda acho que isso decorre dos atributos da propriedade. Eu acho que, assim, no momento em que existe a faculdade, né, de fruir, existe o direito de fruir construindo. Então, assim como você pode, o potencial econômico que representa o direito que advém do potencial construtivo, ele também me parece que está no campo da fruição. Inclusive, a disposição dele, a transferência do potencial construtivo e a discussão econômica a respeito disso também me parece que decorre da disposição. Então, eu não entendi por que ele é autônomo, por que ele não faz parte disso. E esses atributos eles podem, inclusive, ser desmembrados, né? Tanto que os direitos reais eles podem combinar esses atributos, eles podem, você pode discutir patrimonialmente, inclusive, apenas a parte desses atributos, como o direito de superfície, que é realmente só o direito às acessões, né, ao que vem acima do solo. Então, eu fiquei pensando se esse potencial construtivo não seria de fato decorreria disso. Não sei se é porque ele seria autônomo. Eu não me convenci muito, mas assim, é só um outro ponto de vista, né? Vida? Eu estava até escrevendo aqui no chat, mas não ia ficar muito grande. Não, eu acho muito saudável, Vinícius, esse debate, porque eu não acho que existe uma resposta simples, assim. Eu não tenho uma posição, a minha posição fechada. Eu acho que eu estou o tempo inteiro refletindo e tentando interpretar, entender esse instrumento, né? Então, primeira coisa que eu queria dizer, eu acho que a gente não diverge de início, assim. Para mim, tem muita lógica e é muito consolidado esse raciocínio de que é necessário haver uma compensação se afinal a gente está, quando a gente tomba, e o tombado não usufruiu do seu direito de propriedade do potencial construtivo, né, entendendo nessa chave separado.
ok, isso há que ser indenizado. Eu acho que a divergência pode começar a surgir quando, analisando aí no caso concreto, né, na cidade de São Paulo, desde lá da Operação Urbana Centro, a gente vê como está muito deslocado do direito de... Bom, da Operação Urbana porque não existia coeficiente básico, enfim. Mas a gente vê que o cálculo da TDC... ele, em São Paulo, ele nunca esteve vinculado ao que seria esse direito de propriedade de potencial construtivo. Estou usando aqui a mesma, né, o mesmo nome que vocês estão usando. E aí, nesse sentido, que é uma coisa que, inclusive, vocês colocam no texto, né, que, ao final e ao cabo, o que está se transferindo em TDC, na grande parte das vezes, é potencial adicional. E aí, até, acho que quando você fala, né, que você entrou em contato com coisas que eu, né, converso, debates, enfim, que eu tenho falado sobre o assunto, é que sendo potencial adicional, na verdade, é o mesmo produto, entre aspas, que um empreendimento adquiriria via outorga onerosa, né? E o que é o potencial adicional, se não um bem público, né, como o próprio plano diretor diz, né, o bem público dominical que pode ser alienado. Então, nesse sentido que eu entendo que se o legislador cria esse descolamento, porque desde lá de 2014 ele não coloca a área construída para ser descontada desse cálculo de potencial, ele já está descolando que é do direito de construir, apesar desse nome, né? Não é direito de construir. Assim, eu trabalho muito com prédios que têm muita área construída, assim. E aí, para mim, é muito presente como chama? Esse arquétipo do tombado que não só não tem potencial direito de construir, como já excedeu em muito os limites atuais, assim. Então, esse cara, ele não tem direito de construir, ele tem puramente uma ficção que chegou na mão dele, e aí o que eu entendo, puxa, se chegou na mão dele, e ele pode alienar, e se a prefeitura deixa de receber pela outorga onerosa, aí no meu entendimento, então é uma espécie de incentivo indireto, com o objetivo de preservação do patrimônio. E aqui, para concluir, que eu fiquei, vocês falando, eu estou pensando aqui, né, eu entendo, para mim, faz sentido compensar a restrição ao direito de propriedade ao potencial construtivo. Mas, e no caso em que esse potencial já foi usufruído, ainda há algo a ser compensado com o tombamento? Eu não sei, eu não diria um não categórico, assim. Eu penso, por exemplo, a impossibilidade de eu demolir e reconstruir o meu bem com o coeficiente de aproveitamento máximo. Existe algum tipo de compensação que deveria ser direcionada a mim? Eu já usei o meu básico, quer dizer, não é inerente ao meu direito, mas existe uma diminuição da expectativa econômica, digamos assim. Eu estou só jogando para entender que talvez a TDC possa, nessas outras facetas, de alguma forma, ou então a gente pode falar de custo de manutenção. É um custo mais elevado, porque é uma mão de obra específica, então a gente pode entender que talvez não é uma compensação ao direito, mas é um incentivo, porque é algo que é de interesse coletivo. Enfim, acho que são outras faces de abordar a função, né, do instrumento, assim. É isso, obrigada. Obrigada, Vivian. Obrigada, Bianca e Maísa também. Acho que a gente já tem aí mais um debate, já teve mais um tempinho, então, Vinícius e Túlio, se vocês quiserem mais uma rodada de resposta, e aí a gente faz uma última rodada de perguntas depois. Tá, vou começar de trás para frente, então. Bom, essa questão da natureza compensatória e da natureza de fomento, ela está em disputa, né? Ela não é algo pacífico, isso está sendo reiteradamente debatido. Bom, a ideia do tombamento é que, bom, em primeiro lugar, a propriedade, ela é um direito fundamental cujo âmbito de proteção é estritamente normativo. O que isso significa? Sem direito não existe propriedade, porque existe uma mera detenção. Isso nós colocamos no texto, e até uma passagem do livro do professor Gilmar Mendes. Então, é diferente da liberdade. Independentemente de existir uma ordem jurídica, eu tenho liberdade de me locomover. Propriedade, não. O reconhecimento da propriedade, ela é uma construção normativa. Esse é um primeiro ponto. A nossa Constituição, ela fala que a propriedade é uma garantia,
Portanto, há uma garantia objetiva do direito de propriedade e existe uma garantia subjetiva do direito de propriedade. São duas garantias, uma destinada ao legislador e a outra destinada ao sujeito detentor daquela propriedade. A forma como a propriedade é garantida pela Constituição é vinculada à sua função social. E nós entendemos que decorre da função social da propriedade tombada o dever de preservá-la. Essa é a justificativa pela qual não se pode demolir. Que a partir do momento que ou modificar ou alterar as características que a fizeram relevante do ponto de vista cultural. Então, se nós entendemos que a propriedade é um direito reconhecido normativamente, cujo âmbito de proteção é estritamente normativo, existe um reconhecimento de que aquilo deve ser atribuído a alguém como tal, como direito de propriedade. E por ser uma função social, o proprietário já tem um dever de arcar com esse custo. E aí a pessoa pode falar, realmente não é justo o proprietário ter que suportar esse ônus coletivamente, esse ônus individual para um benefício coletivo. Eu estou de pleno acordo com isso. O segundo ponto é, quando se faz uma fórmula, tipo a que São Paulo adota no artigo 125 do Plano Diretor, ela é uma fórmula que aumenta o potencial construtivo. A Fernanda Furtado e a Isabel, eu não sei se é no mesmo artigo com a Sônia Rabelo, elas falam da experiência de São Paulo do Plano de 2002, que colocava como fórmula do TDC o coeficiente de aproveitamento máximo. O que é o seguinte, é pegar o potencial construtivo básico e, na verdade, colocar como direito de propriedade do proprietário potencial máximo. Eu entendo o seguinte, o imóvel tombado, uma vez edificado até o limite do seu coeficiente básico, não existe restrição ao direito de propriedade indenizável. Eu entendo que ali há uma mera afetação que decorre da função social. A função social não pode ter natureza confiscatória. Essa é uma questão que tem que ter muita clareza ao trabalhar com a função social. Não se pode pensar que, por o imóvel estar vinculado socialmente, que isso significa confisco. Essa é uma ideia que acho que a Constituição repudia de forma muito clara, porque a Constituição é muito clara com as hipóteses de perdimento de bens, está no 243, e também no caso de crime, produto ou instrumento de crime. Então, a fórmula de São Paulo, ela não me parece eficiente no primeiro ponto, porque a partir do momento que ela confere um potencial, independentemente daquele terreno ter sido edificado até o seu limite básico, ela está, primeiro, não está observando aquela ideia do princípio da igualdade de um coeficiente de aproveitamento único. Ou seja, todo mundo deve ter um coeficiente, como medida de justiça, um coeficiente igual a partir da metragem do seu imóvel. E quando o particular ele recebe um adicional pela fórmula da TDC, me parece que isso não é eficiente pela seguinte razão. Quando se pensa numa conservação do bem, o poder público ele tem medidas mais eficazes de controlar que efetivamente o bem está sendo preservado. Óbvio que quando o poder público concede uma isenção tributária por meio de isenção de IPTU ou isenção de ISS para obras de restauro, isenção de taxas de obras para restauro de bens tombados, está renunciando à receita. E o particular está recebendo alguma coisa. Só que me parece que é muito mais eficaz e muito mais clara a vinculação dessa proteção do patrimônio cultural do que uma mera atribuição de um potencial a mais. O particular já tem a obrigação de manter isso. Então, quando o potencial é elevado, isso cria alguma artificialidade, porque esse particular, esse imóvel pode acontecer algum sinistro com ele, e aí o imóvel se perde, o particular internaliza aquilo, não vai ter mais que fazer preservação. Pode acontecer de uma
de um particular, duas situações, dois casos, caso A e caso B. Caso A, o proprietário tem um imóvel adequadamente conservado. Caso B, o proprietário tem um imóvel inadequadamente conservado. No caso A, pela legislação de São Paulo, o particular recebe aquele dinheiro e pode usar livremente, porque o bem está conservado. Ele não precisa aplicar aquilo para preservação, porque o bem já está conservado. No caso B, ele tem necessariamente, por essa vinculação, e aí a justificativa que a Vivian até apresenta no migalhas, é porque o potencial é elevado, então ele tem que vincular, porque está dando a mais para o cara. Faz sentido essa lógica. Só que, imagina que esse imóvel B, a inadequação das condições do imóvel sejam decorrentes, por exemplo, de uma enchente causada por inundação, por entupimento de poeira, ou por uma atuação do bombeiro que foi salvar o vizinho e destruiu a propriedade do tombado. No caso do particular, que nessa situação B, ele não vai ter direito ao devido processo legal na via administrativa para se defender, para alegar fato da administração, fato de terceiro, não vai poder alegar força maior para poder desvincular essa obrigação dele do TDC. Ele vai ficar com a TDC dele travada. No caso do particular, do caso A, se ele no futuro tiver que fazer uma restauração do imóvel dele, ele já internalizou aquela TDC. Já internalizou aquele potencial construtivo recebido num primeiro momento. E aí, quando ele for cobrado pelo poder público, o poder público vai falar, olha, você está com o imóvel em condições inadequadas. Ele vai falar, tá bom. Aí ele vai se defender, ou vai fazer o processo administrativo, vai sancionar e tudo mais. Ele vai ter o direito ao devido processo legal, vai pagar nas condições que ele puder, porque ele vai ter limitações, às vezes, de dinheiro e tudo mais. E no caso do proprietário B, não. Ou seja, há uma situação de tratamento desigual. Então, isso me parece que, nesse ponto, também é injusto. E existe a possibilidade do imóvel vir a ser desafetado. Ele pode perder a natureza de bem tombado. Isso é uma realidade. Imagina que o imóvel é dado um potencial a mais, porque se vislumbra uma ideia de que esse imóvel tem um caráter cultural, e, posteriormente, o órgão de patrimônio fala, olha, não, esse imóvel não é mais relevante do ponto de vista cultural, vamos fazer o destombamento dele. E aí o particular internalizou aquilo, a sociedade pagou por isso. A meu ver, isso não é justo. E a forma mais adequada, me parece, como o Rio de Janeiro faz. O Rio de Janeiro tem o decreto do 28.247, se não me engano, que permite a isenção de IPTU para o imóvel tombado, e há uma necessidade de demonstração pelo órgão de que o imóvel está conservado, e aqui há um laudo de aptidão que é feito quando o imóvel não está ainda conservado, não está nas qualidades ideais, há uma suspensão do crédito tributário por até 3 anos para que a obra seja completada, e uma vez feita a obra, esse imóvel deixa de ter um laudo de aptidão e passa a ter um certificado de adequação. E aí ele tem, por 10 anos, isenção de IPTU, e antes de terminar os 10 anos, ele tem que novamente comprovar o poder público. Então, todo ano ele vai ter um benefício para ele manter o imóvel e tudo mais, mas ele vai estar comprovando. E o poder público pode realizar fiscalização. A mesma coisa, ISS de obra. Se o poder público obriga o cara a fazer uma restauração, nada mais justo que o ISS não seja cobrado. É um imposto sobre serviço, né? Para quem aqui não é da área do direito. Então, eu acho que essa é uma questão de justiça mesmo. É uma questão de igualdade, de justiça, e por essa razão eu venho defendendo de que essas fórmulas que são colocadas, elas transferem para o particular, ou melhor, transferem para o poder, dão um brinde para o particular, dão um presente para o particular, uma coisa que já é obrigação dele. A função social da propriedade já é para o particular manter o imóvel em condições adequadas. Nossa, falei pra caramba, né, gente? Eu acho que vou deixar o Túlio falar um pouco. Túlio, fala aí. Eu ia comentar apenas a dúvida da Bianca, que ela discutiu a questão metodológica, enfim, insistiu na questão metodológica. E eu acho que a gente, assim, tem que admitir, né, Vinícius, que não houve um critério, de fato, para a escolha dos tribunais. Enfim, houve um critério para a escolha das decisões. E as decisões foram
trazidas e elencadas a partir da variedade de argumentos que elas traziam. Foram exemplificativas, na verdade, elas são exemplificativas das variedades de argumentos que a gente viu os tribunais trazerem para discutir o tema. Mas eu lembro, a gente fez pesquisa jurisprudencial no Tribunal do Rio de Janeiro também, embora não esteja citado, acho que o Tribunal do Paraná, mas não há uma relação, por exemplo, não, aqui, esses tribunais, a gente pesquisou nesses tribunais porque o tratamento que o Plano Diretor de São Paulo dá é mais próximo do que esses estados, ou as cidades, determinadas cidades, também proporcionam nesse tratamento. Então, não houve um critério do gênero para a escolha dos tribunais. E talvez isso tenha que ser corrigido ou que deixemos expresso, né? Em relação à adequação da interpretação, se é uma adequação da interpretação, vamos supor, se os tribunais entendem que o instrumento urbanístico tem um caráter de incentivo, de promoção de determinados interesses, como parece ser uma linha, ou se ele tem um interesse de compensação, me parece, lendo as jurisprudências, que os tribunais já adotam o entendimento de que o instrumento urbanístico pode ser usado como forma de compensação. Tem algumas decisões que trazem, inclusive, que fazem o uso, ou pelo menos discutem ou reconhecem que esse uso possa ser que esse instrumento possa ser utilizado para isso. Então, digamos assim, não é uma correção normativa total, ou não é uma inovação, a gente não está aqui inventando a roda, dizendo, olha, o TDC pode servir para compensar tombamento. A jurisprudência já faz isso. O que a gente está colocando é que não existem critérios para dizer como e quando ela deve fazer isso. Então, é isso que é talvez o ganho que o artigo tenta colocar. Olha, vamos definir aqui quais são os critérios normativos, e aí sim, tentando parametrizar, criar parâmetros para dizer quando isso pode ser feito. Não vai ser sempre, não vai ser, enfim, a partir de critérios aleatórios, discricionários, mas a partir daquilo que a gente está propondo. E também tem a questão, né, Túlio, que a ideia era fazer uma análise qualitativa. Para fazer um artigo com análise qualitativa de um espectro maior de julgados, tornaria talvez o artigo muito mais extenso do que já ficou, né? Tem a limitação de periódicos. Mas eu concordo que até para definir as decisões que qualitativamente nós vamos analisar, a gente precisa realmente utilizar. Então, isso talvez seja um ponto que a gente tem que rever. Assim, a ideia foi mais no sentido de demonstrar o dissenso no tratamento do que propriamente fazer uma recensão jurisprudencial. Era mostrar que, de fato, existe uma aplicação que não é homogênea. Há uma questão ali que precisa ser melhor trabalhada. E ficou muito claro, assim, da decisão, se coteja assim, a decisão de Santa Catarina, que nós botamos, e a de São Paulo, que estão, acho que mais ou menos na mesma linha, com a do Tribunal de Minas, o Tribunal de Minas muito claramente fala do potencial construtivo. É muito mais explícita a forma como eles consideram o potencial construtivo na questão de saber se ocorreu um esvaziamento do direito de propriedade. E a ideia, assim, talvez, realmente, nós tivéssemos que fazer com os 27 estados da federação. Existem poucas decisões que fazem uma conjugação de análise de potencial construtivo com tombamento. Então, os critérios que foram colocados era para saber como é que os tribunais estão enfrentando a compensação decorrente de um tombamento. Existe uma posição homogênea dos tribunais com relação a isso? Eles falam a respeito do potencial construtivo? Porque falar que tombamento não gera direito à indenização... Isso é o ponto que eu ia falar. Isso é comum. Isso a gente acha de rodo em qualquer... Enfim, isso aí é muito fácil tribunal. De encontrar. A questão é saber se tem algum tribunal enfrentando a questão do potencial construtivo. Isso era raro, realmente. É uma nota essa é a dificuldade que com a qual nós nos deparamos. Então, parte também dessa ausência de tratamento... Vejam, Rio de Janeiro. Eu moro no Rio e é o segundo maior tribunal. Não tem. Nós encontramos um acórdão, e o acórdão é muito ruim, tão ruim que nós nem botamos no trabalho. Então, São Paulo, os acórdãos que nós vimos, também achamos que o tratamento que não enfrentaram o problema do esvaziamento do direito de propriedade. Eu achei que as melhores decisões foram as do TJ de Minas. Agora, não sei se ficou mais justificado para vocês, principalmente para a Bianca e para o Luiz,
Mas era mais ou menos por aí. A Maísa também falou da TDC, que ela não entendeu, continua não entendendo, porque é um direito de propriedade autônomo, né? Mas ela falou, desculpa, perdão, potencial construtivo, não direito não direito de propriedade autônomo. Isso, para mim, me parece, assim, muito claro com a leitura do Estatuto da Cidade. E o próprio Plano Diretor de São Paulo. Se eu não me engano, o artigo 116 fala que o potencial construtivo adicional, como a Vivian lembrou, é um bem jurídico do município que tem natureza dominical. Quando o município faz a alienação disso, essa é uma outra discussão, até estou escrevendo sobre isso, a alienação disso, ela está claramente fazendo uma alienação de um bem. E esse bem ela não está vendendo solo junto, ela está vendendo um bem incorpóreo. Quando o particular ele tem uma restrição, seja para fazer uma unidade de conservação, seja para fazer tombamento de um imóvel para uma finalidade cultural, o particular ele pode transferir o potencial e não precisa transferir junto o solo. O poder público pode negociar com ele a transferência do solo também, mas não é obrigatório. Tanto que existem 2 regimes jurídicos diferentes também no Plano Diretor de São Paulo. Então, não poderia vir a ser um direito real? Olha, nós colocamos no trabalho, fizemos até um cotejo com o direito de laje, porque a Constituição ela traz algumas hipóteses de potenciais construtivos como direitos autônomos. Tem um artigo da Constituição que fala que o potencial hidráulico é um direito autônomo, as jazidas também o são, está lá no mesmo artigo, e fala, e eu lembrei, na hora que eu fiz o artigo, eu falei até com o Túlio, o potencial, o direito de laje, ele é um direito autônomo. Existia uma dúvida quando saiu a medida provisória, depois quando foi convertida em lei, mudou bastante a visão inicial, e hoje, assim, a doutrina parece que tem uma preferência por entender que é um direito de propriedade autônomo da Constituição básica, e não um direito acessório, um bem acessório. Então, essa ideia de autonomia vinculada não é nenhuma inovação nossa. Isso já tem amparo constitucional nesses exemplos que eu trouxe agora e também no direito de laje. Acho que o Luiz queria falar, né? Era só um comentário bem pontual sobre isso da jurisprudência, que eu tinha me convencido, e agora com a fala do Vinícius, na verdade, eu me desconvenci sobre o que vocês fizeram de jurisprudência como exemplo e tal. Só que eu acho que isso precisa de uma justificativa maior, porque até para identificar se o que vocês estão tratando como corrente, como uma corrente que apareceu uma vez só, uma corrente pequena, se isso é significativo, assim, vocês podem entrar, se vocês não fizerem, eu acho que uma análise mais ampla de jurisprudência, pode ser que vocês tratem como importante uma decisão que não ou tratem como importante uma decisão que não entende? Então, eu acho que pensar essa metodologia da jurisprudência é um pouco importante. E eu não sei também a facilidade que isso existe, mas talvez procurar também o que tratam administrativamente isso, né? Tombamento administrativo, não sei. Obrigado, Luiz. Vou tentar também fazer apontamentos, tentar ser breve, e também com o disclaimer de que é mais de alguém leigo do que domina o assunto, né? Um primeiro ponto que eu ia falar é sobre as decisões, mas não tanto do aspecto metodológico de escolha de tribunal ou de critério de selecionar as decisões, mas porque logo no começo vocês colocam que ela é o método pelo qual vocês vão analisar o modelo de São Paulo. Só que na leitura eu fiquei com a sensação de que vocês já fazem essa análise do modelo de São Paulo antes de entrar na análise das decisões. Vocês já têm um veredito, digamos, a respeito desse modelo regulatório, e a análise das decisões me ficou um pouco solta. Qual que seria exatamente o objetivo dela? Acho que essa era uma primeira impressão que eu tive. Uma segunda impressão, né, foi... Eu acho que vocês explicaram que o artigo é bem de 4 mãos, e deu para perceber que ele tem 2 partes, a parte dos direitos fundamentais e a parte do
do tombamento e do TDC. E eu acho que em algum momento ficou faltando, talvez, conectar essas partes, e eu vou ver se, sobretudo para tentar extrair a conclusão que vocês chegaram, não ficou muito claro. Se eu entendi, eu vou tentar reconstruir brevemente da perspectiva dos direitos fundamentais, ver se faz sentido. Você tem o âmbito de proteção do direito de propriedade, você tem regulação estatal, que pode ser uma restrição só desse direito ou pode ser uma violação, a depender de quão grave ou justificada ela seja. Pelo que eu entendi, vocês estão argumentando que se essa restrição elimina o potencial construtivo, ela se torna uma violação, ela não é uma simples restrição. Se ela for anormal, como vocês colocam lá no final, eu não sei se eu peguei bem essa parte do argumento. Aí nesse caso, sendo uma violação do direito de propriedade, você teria que ter meios de compensar o particular, e o TDC seria esse meio, por isso que ele teria essa natureza compensatória. Mas não precisaria necessariamente ser o TDC, poderia ser uma outra forma de compensação. E pelo que eu entendi, o argumento de vocês é de que o modelo regulatório, o TDC, como regulado em São Paulo, ele é insuficiente para atingir esse fim compensatório. Acho que é isso, né? E como resultado, então, o que é? Como resultado, as pessoas que tiveram o imóvel tombado ou pelo menos tiveram o potencial construtivo eliminado, têm direito a uma indenização? É esse, mais ou menos, a consequência lógica jurídica, talvez, do argumento de vocês? Então, tem direito ao TDC, na medida em que ele atinge, mas por ele ser insuficiente, tem também direito a uma indenização no judiciário. Não sei se fez muito sentido esse argumento, mas era uma dúvida um pouco que eu fiquei. E por fim, entrando nessa natureza compensatória, eu não sei se dialoga um pouco com o ponto da Vivian ou não, mas a minha dúvida é o seguinte, né? É para compensar exatamente o quê? Como eu tentei reconstruir, seria a eliminação desse potencial construtivo. Então, ele teria que, né, se ele é suficiente para compensar ou não, tem que ver se ele sana esse dano. Mas pode ter, mas pelo que eu entendi no texto, às vezes ele poderia também, fica um pouco, talvez, não sei se foi da minha leitura ou se fica um pouco solto, que ele também poderia ter um fim compensatório um pouco diferente de direitos que seriam inerentes à propriedade. Então, não só esse direito autônomo, mas se eu for vender, eu tenho custo com a manutenção do imóvel tombado, ele poderia ter um fim compensatório que incluiria esses outros danos, essas outras restrições ao direito de propriedade, que não necessariamente o potencial construtivo, ou não. Isso é algo que está eliminado. Porque se ele servir como um instrumento compensatório para compensar eventualmente os custos de manutenção do imóvel, aí por que não seria necessário ver outros meios ou outras políticas públicas, como incentivo fiscal, tributário, para ver se esse modelo do Estado de São Paulo é suficiente ou não, né? Ou seja, aí eu não sei se só o TDC seria capaz de dizer se o modelo é suficiente ou não. Enfim, acho que eu falei até demais, não sei se fez tanto sentido. Túlio, Vinícius, espero que eu tinha algumas observações, mas eu acho que eu fui quase totalmente contemplada pelo Pedro. Eu ia falar algo similar sobre a proporcionalidade, que eu senti que ela podia ter sido trazida mais expressamente na parte da análise crítica, mas acho que, enfim, ela acaba... Porque eu acho que é uma análise muito boa que vocês fazem de proporcionalidade no começo, e é super interessante isso de conectar a teoria com a dogmática. Eu acho que vocês transitam bem entre uma coisa e outra, mas eu senti falta disso também, de voltar no final. Mas, desculpa, eu só passei na frente, mas tentei ser rápida. Larissa, se você quiser fazer sua observação. A gente não está te ouvindo, não sei se... Agora sim.
O meu computador está um pouco lento aqui, eu peço desculpas a todos. Bom, boa noite, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Realmente aprendi muito aí com vocês. Eu sou advogada, porém tenho pouca experiência em direito urbanístico. O meu interesse foi porque eu acompanhei a revisão do plano diretor da minha cidade, é uma cidade muito pequena, que se chama Anápolis, fica entre Goiânia e Brasília, em Goiás, né? E comecei a me interessar pelo tema e vi também, né, essa questão dos instrumentos urbanísticos e tudo. Assim, eu li uma leitura rápida vertical, parabenizo o Vinícius e o Túlio pelo tema escolhido, que realmente eu vejo que tem pouca doutrina, poucos artigos escritos sobre isso. E sobre a jurisprudência levantada, eu creio que houve uma dificuldade, pelo que eu entendi, e pelo que quando eu vou pesquisar, eu percebo que há realmente pouca jurisprudência, poucas decisões sobre esse assunto assim tão específico, então eu entendi assim o motivo pelo qual eles apresentaram só esses, né? Porém, ultrapassando e agora chegando aqui, que eu realmente fiquei um pouco em dúvida, foi sobre esse desvio de finalidade que foi levantado aí no final do artigo. Eu queria entender onde vocês acham que houve esse desvio, se foi pelo fato que o Vinícius mencionou, que a função social já é essa preservação, né, do patrimônio. Então, eu queria saber se é realmente só isso, se tem algo além disso, e também eu entendi que houve uma crítica aí sobre essa base de cálculo, né, que é feita, sobre essa forma que é feita, e qual seria a opinião de vocês, do que vocês acham que deveria ser feito, então? Porque, pelo menos assim, o que eu vislumbro, assim, na minha cidade, nos municípios de Goiás, é que realmente há pouco conhecimento dos servidores, dos técnicos, das prefeituras sobre isso, então acaba, talvez uma fórmula simplificaria para quem fosse aplicar, e talvez não seria tão subjetivo assim, né? E se você apresentaria aspectos mais subjetivos ou também um outro tipo de forma, como que isso seria? Basicamente, seria só isso, e muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Larissa. A gente já está bem chegando no horário, então, Túlio e Vinícius, se vocês quiserem responder esse último bloco. Óbvio, se ninguém se opuser, não tem problema nenhum a gente passar das 8 horas, mas acho que só não dá tempo de mais um bloco, mas fiquem à vontade, se quiserem responder. Vamos lá, então, acho que eu posso começar tentando responder a dúvida do Pedro e da Ana. Pedro, acho que você reconstruiu, acho que você compreendeu bem os principais argumentos do texto. Para complementar, por que é interessante, acho que por que é importante trazer aquele trecho inicial todo da discussão sobre a propriedade como um direito fundamental? Como é que a gente encaixa, como é que a gente faz a relação entre o que é o que vai ser o TDC e o que é uma intervenção à propriedade? A gente, enfim, diferencia o que é as formas de intervenção, uma violação e uma restrição, sendo a restrição uma forma constitucionalmente justificada de intervenção à propriedade. E o que a gente diz olha, o tombamento, ele funciona assim como uma restrição, porque em termos finalísticos, ele está constitucionalmente justificado. A gente não discute que você, a tombar um imóvel, enfim, impor essa restrição à propriedade individual é algo que a Constituição permite, a finalidade dela é comprovada. No entanto, como a gente discute também, a gente tem que discutir além da finalidade, a gente tem que avaliar além da finalidade a intensidade e a extensão dessa intervenção. E aí, o que a gente argumenta é que, na medida, partindo da premissa, e aí pela premissa vai ter toda a discussão se o instrumento é para isso ou não, mas partindo da premissa que o TDC é um instrumento compensatório e que ele vai ser utilizado como forma de compensar essa intervenção que o tombamento representa, a forma como a legislação do município de São Paulo tratou o TDC é insuficiente para compensar a intervenção que o tombamento representa. Então, é como se a intervenção deixasse de ser justificada, porque o instrumento que existe para compensá-la é insuficiente. Então, essa é a amarração. Por isso que é importante ver o TDC. O TDC não é uma intervenção em si, mas o TDC nesse caso,
a TDC vai ser utilizada como forma sendo utilizada como forma de compensação, ela tem que se mostrar uma forma de compensação suficiente para justificar aquela intervenção. Então, essa é a amarração do artigo. E aí, o que a Ana falou, realmente a gente fez um esforço grande de tentar trazer o máximo possível aquele instrumental que serve como antessala para explicar o que é a intervenção e para explicar como o TCC vai servir como compensação para que a intervenção seja justificada ou não, e usar esse instrumental de âmbito de proteção, de intervenção, lá na análise de jurisprudência, principalmente, além de analisar, não só, eu acho que na análise de jurisprudência a gente até consegue razoavelmente, mas talvez tenha ficado um pouco carente de utilizar esse instrumental na análise no tópico que a gente trata especificamente da TDC, do regime paulistano, do regime de como é tratado o tema no plano diretor de São Paulo. E assim, é essencial, porque o que a gente quer dizer, no final das contas, é isso. É que, olha, não, as formas como você está usando aqui, o instrumento que você tem aqui para compensar não está sendo suficiente para você tornar essa intervenção justificada. E as jurisprudências reconhecem que ele é uma compensação, que ele é uma forma de compensação, mas não fazem um critério, não parametrizam, não fornecem um critério suficiente para a gente indicar, olha, quando ou não está compensado. E aí, talvez, pensando aqui agora, o que precisássemos também esclarecer é que por que a TDC é um instrumento mais adequado, acho que isso aí está na fala de algumas pessoas, do Pedro e de outros, do que outras formas de compensação. Estou vendo que a professora Sônia também está colocando vários links aqui, artigos para a gente avaliar outras formas de compensação ao tombamento, mas talvez sustentar melhor e justificar por que o TDC ao invés de outras formas, que seriam mais eficientes ou mais adequadas do que a TDC para que seja utilizado como medida compensatória. Vini, quer complementar? O Túlio pontuou muito bem o que o Pedro levantou, e o Pedro, eu acho que entendeu bem o artigo. É exatamente isso. A colocação do Túlio é justamente no sentido de que nós entendemos que a TDC ela tem que expressar uma equivalência com a restrição causada ao particular. E na medida em que a TDC de São Paulo, por exemplo, cria fatores de incentivo, e eu boto incentivo entre aspas, que são inferiores ao potencial construtivo, ela, na verdade, não compensa. Então, a partir de 500 metros, se eu não me engano, 500 metros quadrados, começa a ter fatores de incentivo em São Paulo, que são... começa com 1,2, ou seja, dá um bônus de 20%, e depois tem um fator de 1, e depois é tudo abaixo de 1. Ou seja, a TDC não compensa o potencial construtivo totalmente restringido. E aí o poder público tem uma alternativa, tá bom, vai deixar de pagar com um valor que não sai do erário público, não sai do erário, né? O dinheiro, ele é um bem incorpóreo, ele que é de certo modo, tem uma virtualidade que não entra necessariamente do caixa, não sai necessariamente do caixa, mas vai pagar em dinheiro. O particular, ele tem direito a entrar com uma ação e pedir indenização pela restrição que ele sofre. E aí nós entendemos, e aí para fazer um pouco também um diálogo com o que o Luiz Fernando falou, nesse ponto, há, de certo modo, um esvaziamento de direito de propriedade similar ao que ocorre com a desapropriação parcial. A propriedade, ela se torna, não a propriedade do solo, né? E aí a propriedade do potencial construtivo, ela é esvaziada a partir do momento que há uma restrição. Ela não é total, porque já tem alguma edificação ali que foi tombada, mas entre o que foi tombado e o potencial básico, né, o total do potencial básico, existe um esvaziamento ali. E é isso que é objeto deve ser objeto de desapropriação. A Larissa perguntou como deveria ser a fórmula. Eu acho o seguinte, Larissa, a fórmula, em primeiro lugar, não deveria ser com base na área do terreno, porque a área do terreno não reflete o potencial construtivo. Pode ser muito maior do que o terreno naturalmente teria. O terreno, por exemplo, já pode ter edificado tudo, não tem mais potencial construtivo, porque edificou tudo, e aí você faz com a fórmula, o cara pode ganha um potencial construtivo que teoricamente não teria.
E os fatores de incentivo, na minha visão, deveriam ser aplicados unicamente como incentivos à transferência do bem, quando é aquele caso de transferência do potencial construtivo, ou melhor, no caso que a TDC, eles chamam com doação, que na verdade não é uma doação, é uma alienação, mas são dois regimes, né, no plano diretor. Tem um regime em que a transferência do potencial construtivo é feita sem a transferência da titularidade do imóvel e a transferência do potencial construtivo com alienação. No caso da transferência com alienação, eu acho que o fator de incentivo é interessante. E por quê? Porque ele permite que o poder público não precise pagar uma desapropriação e tem um aspecto negocial bastante bom, porque se o particular vai entrar com uma ação de desapropriação, ele vai ter gastos com advogado, custas, vai levar muito tempo para receber. Se ele faz um acordo com o poder público e ainda tendo um ágio, e o ágio que eu falo é o fator de incentivo, faz todo sentido para ambas as partes. O poder público deixa de recorrer ao orçamento e o particular, por outro lado, recebe mais do que o valor venal, que é o valor de mercado. Ele recebe um pouco mais do que 100%. Então, todo mundo sai ganhando. Essa ideia do fator de incentivo para essa finalidade de alienar o imóvel, nós estamos falando, não é muito usual para o tombamento. Seria mais no caso, por exemplo, vai fazer uma unidade de conservação. E aí o poder público quer fazer a unidade de conservação, tem uma propriedade privada, vai criar um parque. Parque não pode ter propriedade particular. Aí o poder público dá o potencial construtivo com um pequeno ágio e aí não precisa pagar em dinheiro. Porque a justa indenização é uma garantia constitucional, ela deve ser prévia em dinheiro. Então, se há um acordo, e eu entendo que não existe essa ideia de desapropriação amigável, para mim não é uma desapropriação, é uma compra e venda, mas, enfim, nesse caso, não há necessidade de inversão de dinheiro. E aí eu acho que é inteligente, porque o poder público dá um pouquinho a mais, o particular, por outro lado, ganha, porque não vai precisar pagar advogado, não vai ter litígio, vai receber mais rápido, e todo mundo sai bem. Para mim faz sentido nesse caso. No caso do sem alienação, não faria sentido ter fator de incentivo. Minha visão. Bom, desculpa, Pedro. Não, ia agradecer, então, Vinícius e Túlio. Alguém tem mais alguma observação, alguma resposta? Bom, se não tiver, eu queria encerrar. Primeiro, antes do agradecimento, eu queria, no começo da reunião, eu fiz menção à presença da professora Sônia Rabelo aqui. No decorrer da reunião também entraram as professoras Fernanda Furtado e Isabela Bacelar, então queria também agradecer pela presença das duas, agradecer pela presença das três professoras para prestigiar o texto do Túlio e do Vinícius, e aproveitar, principalmente para quem for assistir depois pelo vídeo do YouTube, para recomendar também aqui, durante a reunião expressamente, o caderno técnico sobre transferência do direito de construir do Ministério das Cidades, que é de autoria das três professoras. Eu verifiquei, o link está aqui para quem estiver na reunião agora, para quem for assistir depois pelo YouTube, é só jogar no Google, é o primeiro resultado, e dá para acessar aí. E agora, finalmente, então, agradecer mais uma vez, Túlio e Vinícius, por esse debate rico aqui, por terem compartilhado o texto com a gente, foi muito bom, e posso falar por mim, acho que o Pedro também até já falou isso expressamente, a gente aprendeu muito lendo, e eu peço até desculpas por não ter aportes do tema e do conhecimento de urbanístico específico para comentar, mas o que dá para dizer, eu espero que tenha sido útil para vocês e que vocês tenham gostado do debate aqui. Espero que as sugestões venham a ser úteis para esse aprimoramento final do trabalho. E agradecer por compartilhar, foi muito bom aprender, foi muito bom essa 1h30 aqui de diálogo. Queria também agradecer a presença de todo mundo, a disposição em ler o texto, em dialogar aqui, é muito importante. Convidar vocês para os próximos debates também. Mas aí eu vou passar a palavra para o Pedro agora, não sei se o Pedro tem. Não, Ana, acho que você só também estendeu o agradecimento às professoras, ao Túlio, ao Vinícius e a todos os presentes. E também dizer que o legal do pós-debate, ainda mais em ambiente virtual, é que possibilita exatamente isso, né? Pessoas com conhecimento em arquitetura, em direito, as professoras,
e debates da gente que às vezes não é tão especialista no tema, mas que mesmo esses comentários às vezes podem ser interessantes para os autores perceberem onde podem corrigir, esclarecer, como explicar algum conceito ou alguma passagem do texto. E eu também gostei bastante do debate, aprendi muito mesmo, lendo e ouvindo. E, de novo, obrigado, Túlio e Vinícius, e acho que quem quiser mandar um e-mail para os autores também, depois, continuando o debate, também estão à vontade, acredito. Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo que se dispôs a ler, quem está aqui. Algumas pessoas eu convidei, outras foi uma feliz surpresa que eu já conhecia, estão aqui. As professoras Fernanda Furtado, Isabela e a professora Sônia, aqui do Rio também. Eu gosto muito do trabalho de vocês, fiquei muito feliz que vocês tenham prestigiado. É interessante que vocês foram citadas no trabalho, então é bacana que vocês tenham podido ler o texto e espero que nós possamos abrir um diálogo. Sou do Rio, então se quiserem marcar um encontro, cafezinho. Tá bom, gente? Um abraço a todo mundo aí, obrigado. Obrigado, gente. Também queria agradecer ao espaço, Ana e Pedro, e desejar sorte, que continue um sucesso que está sendo esse ano, virtualmente. E é isso, gente. Muito obrigado. Acho que foi muito útil. Mesmo, enfim, assim como vocês, a disparidade de conhecimento e o pós-debate é legal por isso. Tem gente de todas as áreas, como a professora colocou aqui. Tem gente da arquitetura, tem gente do urbanismo. Um sabe pouco outra coisa, mas sabe muito outra dimensão do trabalho, e os olhares de diferentes dimensões é que enriquecem a nossa construção coletiva aqui. Então, muito obrigado, e é isso. Bom, é isso. Muito obrigada. Então, a gente, para quem se interessou pelas discussões do pós-debate, a gente vai divulgar o calendário das próximas reuniões, agora está fechado, e a gente espera contar com a participação de vocês, se vocês gostaram. Enfim, os próximos debates também vão ter essa interdisciplinaridade, então fiquem todos e todas convidados para os próximos encontros. É isso, muito obrigada. Tchau, gente, até mais. Até mais. Tchau, tchau, valeu.